Antes de mais nada, quero avisar que o vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos, então não reclamem depois, beleza? O nosso protagonista sabe mesmo como mexer com sua comandante, até mais do que ela consegue aguentar, mas não é bem o que está pensando. Essa história já começa com a capitã Karen levemente estressada com o pedido do nosso protagonista. Isso porque ele diz que não consegue mais se segurar, pois ele quer muito poder fazer aquilo com a capitã. Ela já surta de imediato e manda ele parar de falar besteira, afinal ela é a capitã da 4ª unidade dos Cavaleiros Imperiais, os conhecidos como Falcões Negros. Ela já começa a repreender ele sobre o pedido, mas o garoto simplesmente fica desanimado, afinal ela faz isso com todos os subordinados. Só que essa frase simplesmente rende um belo socão na cara. O garoto se pergunta se ela é assim tão contra treinar espadas com ele. A capitã fica até sem saber o que dizer, mas ele nota que ela pensou merda com aquilo. O que também não dá pra dizer que não foi de propósito. Isso porque ele sempre gostou de ver as reações dela quando ela está completamente envergonhada. Acontece que Karen, mesmo sendo uma capitã imperial, ela ainda é uma garota de 29 anos extremamente tímida sobre assuntos românticos ou pervertidos. O problema foi que ele simplesmente exagerou um pouco e nisso precisou arrumar uma desculpa para não virar parte da decoração daquela sala, e nisso o garoto se apresenta como Haru, um plebeu de 16 anos que conseguiu se graduar como membro dos Falcões Negros. Esse ciclo de provocações começou no dia que eles se conheceram. Naquele dia, Haru tinha sido responsável para cumprimentar os superiores dos cavaleiros recém-chegados, mas nesse momento, Karen surge. Ela já chega sendo a capitã séria e firme, já tentando manter todos atentos sobre as suas obrigações, mas o problema é que Haru se apaixonou tão forte por ela que no meio do discurso ele só pede para ela sair com ele. Lógico que rendeu muitos comentários entre eles e Karen, de forma calma, pergunta o que ele falou e, por incrível que pareça, o moleque teve coragem de repetir, ou quase. Já que no meio disso, Karen acerta um tapa na cara dele e manda ele a seguir para que ela pudesse acabar com essa atitude dele. Haru já entra em desespero, imaginando que ela iria acabar com o que quer que tenha sobrado do coitado. Pelo menos, até ela só cair de cara no chão. Ninguém entende e ela se levanta querendo saber quem foi que plantou uma armadilha, apesar de claramente ela ter tropeçado no nada. Haru pergunta se ela está bem e Karen tenta manter a pose. Ela só não nota que o seu nariz estava sangrando. Depois de tentar ir embora com o pouco de dignidade que tinha sobrado, ela cai de novo em outra armadilha, e Haru nota que ela era muito fofa quando fica desarmada desse jeito. Por culpa disso, ele começou a provocar ela constantemente. Isso porque, por mais que ela tenha rejeitado ele, Karen ainda era o amor da vida do Haru, e vê-la sendo tão fofa o animava ainda mais. Capítulo seguinte já começa com o coitado de um moleque sendo ameaçado por uma árvore possuída, mas Haru consegue salvá-lo enquanto Karen cuida de se livrar do monstro com um golpe direto. Depois de resolverem isso, eles têm que resolver sobre o garoto desaparecido. No caso, o que foi salvo pelo Haru. Karen faz questão de traumatizar o coitado, mandando ele não voltar para a floresta sozinho de novo, mas logo em seguida, ela o abraça para que possa acalmá-lo. Haru menciona que estava notando que naquele dia, a espada dela parecia bem mais afiada do que o normal. Acaba que naquela noite, Karen havia saído para beber com uma amiga chamada Madeleine e aproveitou para encher a cara. Essa amiga aponta uma pequena carta para ela, que insiste em dizer que não vai participar de seja lá o que for, mas Madeleine menciona que ela iria continuar como mercadoria não vendida. Palavras dela. Basicamente ela fala sobre a vida amorosa e sexual dela, ou pelo menos tenta, mas como ela ainda preza pela amizade e pelo próprio pescoço, ela decide ficar quieta. Karen explica que sua motivação vinha da sua necessidade de se provar naquele meio dominado por homens. Só que Madeleine decide perder o juízo e só fica enaltecendo que ela realmente é virgem aos 29. A infeliz enaltece que estava uma bagunça tão absurda no bar que ninguém deve ter ouvido, mas claro que alguém escutou. Nosso protagonista havia seguido ela, escondido e disfarçado para poder saber o que ela estava fazendo. A desculpa dele é que achou a capitã tão estranha que decidiu segui-la, usou uma magia de transformação que ele aprendeu por conta própria, mas não se engane, ele não é um stalker. Palavras dele. Sobre o motivo do encontro, basicamente ela foi convidada para uma cerimônia de casamento, mas ela prefere evitar para não ser taxada como uma mulher de 30 anos que ainda é solteira. Madeleine imagina que ela só estava bêbada demais e menciona que, se isso for realmente um problema, ela poderia só chamar um dos seus subordinados para acompanhá-la. Haru aceitaria com certeza, mas Karen recusa a ideia. Isso porque fazer isso seria muito embaraçoso, o que faz Madeleine perceber que, se fosse para escolher alguém para acompanhá-la, ela já tinha alguém em mente. Haru não conseguiu ouvir a parte principal por estarem batendo parabéns naquele mesmo bar. Tenta se aproximar, mas nisso ele é pego por um dos seguranças que pede para terem uma conversa lá fora. Nisso ele é expulso do local enquanto imagina o que poderia ser a preocupação da Karen. Para resumir o que houve depois,
Karen ficou debatendo sobre não levar o tal garoto para a cerimônia por ser muito fraco, mas a sua amiga mandou ela ir sozinha. Ficou tanto tempo nisso que ela só perdeu a paciência e decidiu ir embora. Mas Karen não sabe o que fazer. No capítulo seguinte é falado melhor sobre o grupo dos Falcões Negros, onde menciona sua posição conveniente para o Império. Mas no momento, Haru e Karen estavam em uma missão em uma aldeia agrícola nas Terras do Norte. A missão em si era simples: se livrar dos monstros que poderiam ser uma ameaça à população. Apesar do Haru conseguir resolver sozinho, Karen reclama do trabalho dele, dizendo que, caso não veja melhora nas habilidades dele, ela irá expulsá-lo da unidade. O motivo para essa seriedade toda é mais por culpa dos membros mais velhos dos Falcões Negros. Nisso, para evitar recrutas incompetentes ou desmotivados, ela simplesmente os expulsa o quanto antes. Haru menciona que dos recrutas daquele ano, poucos sobraram, pois não aguentaram a pressão da capitã. Mas, mesmo com seus colegas a vendo como a Capitã Oni, Haru acaba vendo um outro lado dela, quando Karen reconhece o esforço dele e dá um elogio por ele ter feito um bom trabalho sem a ajuda dela. Ela menciona que teriam mais uma missão naquela região, mas como estava ficando tarde, teriam que ir passar a noite por lá. Durante a noite, eles vão para uma pousada, onde ele aproveita as termas, e nisso já dá pra imaginar onde isso vai parar. Ele vê uma linda garota entrando nas termas, imaginando que parece é a Karen. A coitada não entende o porquê ele parecia pronto para dividi-la ao meio, mas acontece que ele estava apenas tão assustado e focado que simplesmente não se permitiu sequer piscar. Agora, como isso continua? Bem, aí eu deixo para vocês verem pelo mangá. A ideia nesse formato de vídeo será algo mais assim, onde eu explico um pouco do que rola nos primeiros capítulos, bem por cima, mas deixo para vocês irem atrás se curtirem a obra. No caso, esse mangá se chama Toshue Elite Onna Kishiga Boku no Mae de Dake Kawaii, uma obra baseada em uma light novel tendo sua estreia em 2019 e ainda em lançamento. Já posso adiantar que sim, é uma obra ecchi com seus momentos de comédia bem aleatória e o possível romance entre a Karen e o Haru. Então para quem gosta de romance nonsense e ecchi leve, vai adorar essa obra. Mas me digam o que acharam desse formato de vídeo. Se gostarem, deixem o like e se inscrevam, que se batermos 3k até o fim de julho, eu trago uma recomendação bem ao estilo Isekai da New, se é que me entendem. Até lá, nos vemos no próximo vídeo.